Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Como estas terapias funcionam? Bem, de quais terapias eu gostaria de falar hoje? De duas em especial, que são as duas que eu participo ativamente. A primeira delas é o modo de funcionamento das irmandades de ajuda a qualquer tipo de vícios, mas especificamente a de Alcoólicos Anônimos. Depois da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, surgiu Narcóticos Anônimos, surgiu outras irmandades que lidam com a questão do vício, seja ele qual for. Mas tudo começou com os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. E como funciona esta irmandade? Da seguinte forma, eles têm 12 passos, 12 conceitos, 12 tradições, 12 preceitos, 12 promessas, mas basicamente é o seguinte: depois que o indivíduo se reconhece impotente perante o vício do álcool, das drogas, dos jogos, da comida, da neurose, seja qual for o vício, depois que o indivíduo se reconhece impotente perante o vício, e esse é o primeiro passo, precisa se reconhecer impotente, senão você não consegue ancorar a ajuda. Depois disso, o que acontece ali é que ele começa a ir nas reuniões, e as reuniões são depoimentos das pessoas que superaram ou estão superando o vício, e fala daquele que recém-egresso que quer contar a sua experiência, se ele quiser falar. Ele não é constrangido em hipótese alguma a falar. Veja a simplicidade da ação terapêutica. Você se reconhece impotente perante alguma coisa, você frequenta um grupo de pessoas que se sentem exatamente como você ouve estas pessoas falarem sobre o que fizeram ou o que estão fazendo para se manterem sóbrias, e depois chega a sua vez de você dar o depoimento e falar como tudo tem acontecido na sua vida, como é que estão as coisas com você. Mas é só isso. É só isso. Não tem remédio? Não, pode até ter um psiquiatra junto, não há nenhum problema. Mas dentro da Irmandade não tem remédio, não tem psicanálise, não tem grandes conhecimentos teóricos ou conceitos terapêuticos a se utilizar, descobrindo os mecanismos de defesa daquela pessoa que está falando, não tem nenhuma técnica, é só isso. E funciona. Funciona pela singeleza da proposta e a grandeza da proposta, que é extremamente simples. Eu gostaria de fazer um paralelo de como essa terapêutica dentro de AA, dentro de Alcoólicos Anônimos, funciona e é muito parecida com uma parte da terapêutica das rodas de terapia comunitária integrativa, da qual eu realizo essa técnica de autoajuda grupal uma vez por mês no consultório. Sou supervisora dos alunos em formação dessa técnica, e uma parte dessa técnica de TCI, de terapia comunitária integrativa, é uma técnica que tem várias etapas em 1 hora, 1 hora e meia, pode chegar até 2 horas de roda. Ela tem várias etapas, mas uma delas, e uma das
não vou dizer mais importantes, porque todas as etapas são importantes, todas são terapêuticas, mas talvez uma das etapas mais impactantes desta técnica de roda de terapia comunitária é exatamente essa questão de alguém falar do seu problema e todos os outros não vão dar conselhos, não vão dar lição de moral, não vão dar aconselhamentos, não vão fazer críticas, não vão julgar. Sabe o que todos os outros vão fazer? Quando chegar a vez de outras pessoas falarem, as que querem falar, elas vão dizer que quando elas passaram por uma situação semelhante àquela que foi dita por uma pessoa do grupo, ela fez isso, ela fez aquilo, tal coisa aconteceu, ela reagiu de alguma forma que ao longo do tempo foi uma estratégia de superação para aquela situação específica. Então, como eu faço parte das duas irmandades, em uma eu prescrevo floral, na outra eu sou terapeuta comunitária, refletindo eu comecei a perceber que a grandeza destas duas técnicas de Alcoólicos Anônimos e da roda de terapia comunitária, a grandeza do impacto dessas duas terapêuticas, elas têm uma mesma base, que é dar oportunidade para quem quiser falar daquilo que está angustiando, e a segunda parte é outros depoimentos dizerem o que é que eles fizeram quando passaram pelo mesmo problema. O que é que eles fizeram que ajudou, que fortaleceu, que trouxe fé, que trouxe esperança, que trouxe encorajamento, que apresentou ou representou uma superação diante daquela questão. São duas técnicas que há uma convergência, elas se encontram nesse aspecto do eu preciso falar porque quando a boca fala, o corpo sara. Esse é um preceito da roda de terapia comunitária. Quando a boca fala, o corpo sara. E quando a boca cala, o corpo fala através do sintoma e da doença. Os alcoólicos anônimos, eles não têm esse preceito, mas eles agem com as mesmas perspectivas, quer dizer, o colega vai e fala, ninguém julga, ninguém critica, e depois ele se recolhe, vai outro e fala, e você cria um campo de pessoas que estão lutando com coragem, bravura e fé para resolver os seus problemas sem irem para nenhum tipo de vício, quer seja álcool, drogas, ou medicações psicotrópicas, ou jogos, ou comida, ou seja lá o que for, compras. Hoje em dia tem os devedores anônimos, uma irmandade de pessoas que se endividam porque não conseguem parar de gastar. Tem muitas irmandades, todas começaram com os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, e o criador da técnica de TCI, que é o professor Adalberto Barreto, eu não sei se ele teve ou não contato com as irmandades de Alcoólicos Anônimos ou as outras, mas ele se utilizou do mesmo recurso em uma das etapas da roda de terapia, que é a possibilidade de alguma pessoa falar e de outras pessoas se reportarem a este problema, dando as suas próprias superações. Isto faz parte de um grandioso encorajamento que cura feridas, que cicatriza feridas abertas e que é capaz de devolver a sanidade mental. É capaz. Uma pessoa que consegue falar, ser ouvida, acolhida e ter esperança real, prática, não é uma esperança teórica, é uma esperança de sair daquele lugar dizendo, já sei o que eu tenho que fazer. Então isso cicatriza feridas,
traz uma sensação de força, uma sensação de que as coisas não nos acontecem por acaso, de que as coisas não acontecem para nos destruir. Os desafios vêm para nos fortalecer. E cada vez que a gente vence um desafio, a gente alcança um outro nível de consciência e uma capacidade de enfrentar melhor estas mesmas situações daquele momento em diante. Às vezes, essas situações acabam sendo muito engraçadas dentro da roda de terapia comunitária integrativa. Um dia, numa roda, tinha uma senhora que por algum motivo ela precisava mudar de casa. Eu não lembro exatamente qual era o motivo, mas ela estava apresentando um momento muito difícil, de muita angústia, porque ela tinha que mudar, ela tinha que ir para outra casa e ela não conseguia. Então o drama dela naquele momento era esse. E quando a palavra foi dada a outras pessoas, muitas pessoas já tinham passado por uma situação parecida com aquela e trouxe as suas contribuições, sem dar conselhos. Elas simplesmente disseram como que aconteceu com elas, o que elas pensaram, como elas agiram, o que aconteceu depois que aquela situação se encaminhou de uma forma favorável. Mas aí, uma pessoa da roda, ela disse assim: nossa, eu já passei por isso também, mas depois, por isso o quê? Pela essa situação de ter que mudar de casa e não estar conseguindo, né? Ela falou, eu já passei por essa situação também, mas depois eu fiquei pensando, engraçado, o imóvel é a casa, não sou eu sou o móvel. E aí foi uma risada em geral, porque naquele momento todo mundo que tinha passado por uma situação dessa percebia que estava se sentindo imóvel como a construção da casa. E na verdade o imóvel é a casa, a gente é móvel, a gente se movimenta. E é uma coisa óbvia, mas é uma forma de olhar para a situação de um jeito leve, de um jeito engraçado, de um jeito gostoso. Nossa, é mesmo, né? Não tô grudada aqui, calma, vamos arejar, vamos pensar de um jeito mais leve. Esse é só um exemplo, é muito mais profundo do que isso, mas eu lembrei disso agora para falar para vocês. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidá-los para a nossa próxima roda, que vai ser agora dia 1 de dezembro de 2024, que será um domingo, às 16 horas, das 16 às 18 horas, no consultório. Quem tiver interesse, entre em contato por esse canal, que a gente acerta como se faz a reserva, qual é o endereço e tudo certinho. Bem, queridos amigos, foi uma alegria poder falar para vocês sobre isso. E eu espero, para quem tiver interesse e quiser conhecer a técnica, que esteja conosco logo mais no domingo que vem. Um grande beijo e até lá! A gente no lugar de criança. Não é porque a gente tem 60 e tá lá, não banca a criança. Banca. Sim. Você quer ser Deus, né? Você tem reconhecido que você não é. O Rabino falou assim, que quando tem o mandamento amar a Deus, significa que você não é Deus, que você vai amar a Deus. Você reconhece que você não é.